Fala rapaziada, aqui é o Gustavo do Formuleira e bem-vindos a mais um vídeo. Você se considera uma pessoa azarada? Uma pessoa com muito azar na vida e nada dá certo pra você? Bom, hoje eu vou contar pra você a história da família mais azarada da história do automobilismo. Não só da Fórmula 1, no automobilismo no geral. A história da família Bianchi. Tudo começou com um cara que chamava Roberto Bianchi. Ele trabalhava como mecânico para Ferrari antes da Segunda Guerra Mundial. Eles devem estar se perguntando, nossa, como que ele trabalhava como mecânico para Ferrari se a Fórmula 1 só começou em 1950, né? Bom, a verdade é que tinha corrida antes da Fórmula 1, né? A Fórmula 1 não foi onde surgiram todas as corridas. Inclusive, 1950 não foi nem a primeira corrida de Fórmula 1. Mas isso é tópico para outro vídeo, depois eu conto isso para vocês. Ah, depois de trabalhar um tempo como mecânico da Ferrari, o Roberto ele se mudou da Itália para a Bélgica para trabalhar como mecânico de um piloto da Fórmula 1 que chamava Johnny, eu não sei como pronunciar isso, Clé, C-L-A-S, C-L-A-E-S, Johnny Clé, sei lá. Ele corria com uma Talbot Lago, acho que era o nome do carro, amarela como o dia. Daí ele trabalhou como mecânico a vida inteira. A história dele não é trágica, começa a ser trágica depois dele. Os filhos dele, ele teve dois filhos. Ele chamava Lucien e Mauro Bianchi, obviamente. Apesar de não ter verba, não ter renda para correr, porque tem que lembrar que o automobilismo é um esporte muito caro até hoje em dia. Muito mais hoje em dia, né, na verdade. O Lucien, ele se tornou uma figura muito conhecida dentro do automobilismo na Bélgica. Ele ganhou uma corrida que eu sinceramente não fazia ideia que existia até procurar esse vídeo, chama Tour de France Automobile. Ele ganhou quatro vezes seguidas, não, três vezes seguidas, em 57, 58 e 59. E ele correu na Fórmula 1 também em algumas corridas. Ele até pegou um pódio na corrida de Mônaco de 68. Ele pegou um pódio nessa corrida. Mas foi no Endurance que ele se deu melhor, né? Por assim dizer. Ele correu muito no Endurance. Ele até chegou a dividir um pódio com o irmão dele, o Mauro Bianchi, nos 500 quilômetros de Nürburgring, no ano de 65. E ele ganhou as 24 horas de Le Mans no ano de 68. Ganhar Le Mans não é para todo mundo. Apesar que tem bastante gente que já ganhou Le Mans, não é para todo mundo, tá? Não se enganem, é uma corrida extremamente difícil. São 24 horas correndo. Óbvio, não 24 horas uma pessoa dentro do carro, né? Mesmo assim, é muita corrida. E em 69, bom, como você já deve imaginar pelo título desse vídeo, a carreira eclética, né, por assim dizer, do Lucian teve um final muito trágico. Ele estava no dia de testes de Le Mans daquele ano, né, 69, quando ele sofreu um acidente horrível. Se vocês quiserem, vocês podem procurar foto. Procurei Lucien Bianchi Crash, que vai aparecer foto. O carro dele ficou completamente destruído, ficou horrível. Ele, obviamente, não sobreviveu. E um ano antes disso, o irmão dele, o Mauro, que eu não falei muito até agora, mas também não tem muito o que falar dele. Ele era um piloto, é só isso que vocês precisam saber. Sofreu um acidente muito feio também, só que, felizmente, né, diferente do Lucian, ele sobreviveu. O carro dele pegou fogo, ele ficou queimado. Ele, tipo, não morreu por milagre, mas ele não morreu, e é isso que importa, né? Daí, depois desses dois acidentes, a família Bianchi jurou que nunca mais ia correr nenhum carro, nada, nunca. Até que um tal de Julius Bianchi, não, parece que ele não recebeu o aviso da família dele e decidiu tentar virar piloto de Fórmula 1. Pra quem deve estar se perguntando assim, quem é Julius Bianchi, né? Pessoal que deve ter reconhecido o nome dele também. O Julius Bianchi era um piloto de Fórmula 1, ele chegou a correr na categoria. Ele correu
2013 e 2014, se eu não me engano, eu não lembro dele ter corrido antes. Mas eu posso estar enganado, ele pode ter corrido antes sim. E ele também era padrinho de um piloto que corre hoje em dia. Vocês provavelmente conhecem, o Charles Leclerc. O Charles Leclerc ele era afilhado do Bianchi. Mas voltando para a história, né? O Bianchi ele foi o primeiro piloto do projeto de jovens pilotos da Ferrari. Então, tipo, ele claramente tinha bastante potencial se a Ferrari estava disposta a bancar ele, né? E ele foi campeão na Fórmula 2 em algum ano, eu não lembro que ano que é, vocês me desculpem. E ele teve um resultado incrível em 2014 no GP de Mônaco, quando ele chegou em nono lugar, com um carro que era simplesmente péssimo. O carro dele era pior do que o Williams de hoje em dia, para vocês terem uma noção. Ele corria na... Como que chamava aquele ano? Manor. Em 2014 chamava Manor. Não, em 2014 chamava Marussia ainda. Ele corria na Marussia. Era horrível. É milagroso ele ter chegado em nono. Assim, foi sorte, porque teve um acidente um pouquinho antes do final da corrida, onde o... Eu esqueci o nome da curva. Aquela curva de Mônaco que é super fechada, que os carros vão super devagar. Vocês sabem qual que eu tô falando. O Raikkonen foi tentar ultrapassar o Button lá, e eles ficaram presos assim, o Bianchi só passou os dois. Daí ele subiu de 11º para... Ele subiu de 10º para 8º. Não, ele subiu de 11º para 9º, mas ele tinha uma punição que ele teve que cumprir depois e foi rebaixado para 10º lugar. Foi fenomenal a corrida dele. Ninguém acreditava quando aconteceu na época. Daí passou o ano, né? Chegou pro final da temporada e teve a corrida do Japão, 2014. De novo, só de eu falar isso, deve ter umas pessoas que se lembram do que aconteceu. Mas pra quem não conhece, eu vou ter que contar, né? Óbvio. Em 2014 no Japão, não era pra ter acontecido corrida. Tava tendo temporal muito forte lá. Tufão, era tufão na verdade que tava acontecendo lá no Japão. Se fosse hoje em dia, não tinha tido corrida, pra vocês terem uma noção. Óbvio, né? Hoje em dia não teria tido corrida e muitas vezes que já teve corrida na Fórmula 1. Mas aquela em específico não era para ter tido. Se eu não me engano, eles cancelaram o treino livre. A qualificação quase aconteceu no domingo antes da corrida. Pra vocês terem uma noção. E durante a corrida também estava uma chuva muito forte. Não tinha como correr aquele dia. Daí, no meio da corrida, um piloto alemão, o Adrian Sutil, ia na Sauber dele. Sauber? Na Force India? Eu não lembro. Agora eu não lembro qual que ele estava. Acho que era na Force India que o Sutil estava em 2014. Ele saiu da pista, bateu lá. Ok, normal. Eles chamaram o safety car. Daí entrou um guindaste para tirar o carro da pista. Enquanto estava tirando, por algum motivo, a direção de prova decidiu colocar bandeira verde naquele setor. Ninguém sabe por que hoje, mas apareceu bandeira verde. Daí o Bianchi ele foi acelerar, né? Óbvio, estava correndo, bandeira verde. E ele perde o controle do carro. E o que acontece depois é talvez o acidente mais feio que eu já tenha visto na minha vida. O trator tá parado aqui, né? Tirando o carro, que está aqui em cima. O Bianchi, o carro dele entra embaixo do trator. E a cabeça dele bate certinho na parte de ferro, na parte amarela do trator, né, onde começa o corpo do guindaste. E depois disso ele ficou em coma. Ele acabou morrendo alguns meses depois. Ele virou a primeira pessoa a morrer na Fórmula 1 desde o Senna em 94. Foram 20 anos que a Fórmula 1 ficou sem acidente fatal dentro da pista e acabou perdendo a gente acabou perdendo esse jovem piloto que tinha muito potencial. Tipo, eu acredito que se não tivesse sofrido esse acidente, ele estaria na Ferrari hoje em dia, por exemplo. Seria ele e o Leclerc agora, né, na Ferrari. Mas é isso, né? Eu sei que é uma história triste, não é um vídeo legal, não é um vídeo animado para todo mundo ver. Mas obrigado por terem assistido. Se vocês gostaram do vídeo, deixem o like de vocês, se inscrevam no canal e até a próxima.